Hoje, o portal Jurispi convida para entrevistar o advogado e professor Cinéas Nogueira, com 19 anos de atuação na parte com as faculdades em Teresina, CEUT, Instituto Camilo Filho, e 23 anos de advocacia com relação à especialização de direito do trabalho. Isso o qualifica para ser candidato a desembargador do TRT Piauí. Cinéas, é um prazer recebê-lo no nosso programa, e eu queria que agora o senhor se apresentasse, além desses atributos que eu já falei, sobre qualidades individuais que só o senhor sabe falar. Muito bem, Davi, fico muito agradecido nessa oportunidade. Todos nós devemos conhecer bem quem são os desembargadores ou os pretensos desembargadores. E eu digo o seguinte, antes de conhecer a parte técnica, porque para quem vai ser candidato ou pré-candidato a um cargo de desembargador, a parte técnica é o mínimo, é o essencial, é saber realmente o que você vai ter que fazer. Eu também peço que as pessoas olhem a parte pessoal, o ser humano, por trás do profissional. Então eu posso dizer que eu sou pai da Letícia, eu sou pai do Luiz Felipe, sou marido da Georgiane, eu sou filho do Edmilson e da Lina, né? São pessoas que estão em minha vida e que me credenciam para ser um ser humano cada dia um pouco melhor. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um filho que é autista, o Felipe, Luiz Felipe. E quando eu era garoto eu era muito agitado. Minha mãe dizia, você é muito agitado, né? Como é que vai se concentrar nas coisas? E eu dizia, não, eu vou ter paciência, um dia Deus vai me dar paciência. E Deus me deu um caminho para ter paciência, me deu o Luiz Felipe, né? Eu sempre digo para meus alunos, olha, se um dia eu achei que fui professor de vocês aqui, eu tenho certeza que meu maior professor é meu filho. Professor de paciência, de carinho, de humildade, entendeu? Já falei várias vezes, falo várias vezes, porque nesses momentos de decisão de TRT se pede muito o conhecimento técnico. O técnico é muito bom, mas um conteúdo bonito, né? Um equipamento bonito, ser um conteúdo por dentro que lhe vale aquele preço, ele é só um equipamento, ele é só um lustre, ele é fácil de quebrar. A gente já sabe que hoje o TRT é um dos melhores tribunais que nós temos, tanto no estado como de forma nacional. Quais são algumas das propostas que o senhor pretende fazer, até para humanizá-lo e também manter o padrão de excelência que hoje nós temos? O padrão de excelência, para mim, é muito tranquilo falar, porque eu tenho uma visão de futuro para a Justiça do Trabalho. Minha visão de futuro para a Justiça do Trabalho é uma justiça de 12 meses. Com o que nós temos hoje não é possível, mas nós podemos, com o tempo, trabalhar mecanismos de inteligência artificial, mecanismos como, por exemplo, o uso do celular, né? Como a integração de todos os dados que nós temos hoje no governo federal para que a gente tenha um julgamento mais assertivo. Vou te dar um exemplo básico. Hoje, a Justiça do Trabalho, mesmo na pandemia, maior parte das suas ações que ingressaram até 2020, que é os dados que nós temos consolidados, pedem hora extra. E como é que o juiz ou o magistrado de primeiro ou segundo grau analisa a hora extra? Pelos fatos, às vezes prova documental. Mas não seria interessante ter uma análise de dados, que hoje nós chamamos de metadados, o que tem no computador, o que tem no celular, né? O que tem de informações que aquela empresa está colhendo ou porque ela entrega para a Receita Federal. Então, são equipamentos outros, é uma outra Justiça do Trabalho que ainda está por vir, por nascer. Então eu tenho uma visão a longo prazo para a Justiça do Trabalho, uma visão que o magistrado poderá te dar um bom julgamento em 12 meses. Vai ser regra, não vai ser mais exceção. Claro, além dessa parte técnica, eu tenho uma outra característica muito minha, humanidade, proximidade com as pessoas, saber escutar. Eu tenho viajado muito o estado do Piauí. Eu costumo dizer que hoje sou mais advogado do que antes, no sentido de que eu estou mais integrado aos advogados piauienses. Eu já fui de Luiz Correia à Corrente. Então, posso te dizer tranquilamente que não é só portas abertas, porque portas abertas é um dever de qualquer magistrado, mas é saber ouvir atentamente. A gente chama isso de escuta ativa. Então, o que é escuta ativa? É saber tudo que aquela pessoa está querendo te dizer, mesmo que ela não fale. É saber pelo movimento, é pela angústia que ela demonstra. Então, como eu fiz meu mestrado em mediação, eu posso dizer tranquilamente que na mediação a gente se transforma exatamente porque podemos escutar melhor as pessoas, o que elas querem. Então, a humanidade, a humanização, como queiram, da Justiça do Trabalho, passa por um desembargador, por um juiz que tem uma escuta ativa.
Nós todos no Justiça do Trabalho estamos nesse caminho, mas podemos melhorar muito mais. O senhor já falou Cineas como pessoa, Cineas como advogado. Agora eu quero saber Cineas como professor e autor de livros, como esse que nós temos aqui. Análise multifacetada de contratos. Exatamente. Bom, antes de falar do autor de livros, vou te falar do editor de livros. Essa ideia aqui é minha e de um amigo que é advogado também. Eu fui uma vez fazer um início de um doutoramento em Buenos Aires. Voltei de lá muito encantado com isso, com a possibilidade de fazer a edição de livros. Então, desde lá de 2010 para hoje, eu faço edições de livros com amigos, com colegas. A maioria, bem verdade, na sua grande maioria, são professores. A edição de livro me mostrou algo que eu não tinha como professor. A possibilidade de ajudar as pessoas sem necessariamente estar na sala de aula. De poder ajudar as pessoas aqui numa livraria. Eu compartilho desse todo sentimento. Eu, como editor de revista, só que revista de conteúdo, né? Minha revista não é revista de perfil. Então compartilho também desse teu sentimento de poder divulgar o conhecimento que está hoje aqui no Piauí. Inclusive o senhor participou da última edição da revista para todo o Brasil. Então levar conhecimento do Piauí para todo o Brasil através do impresso e do mobile. Exatamente. Então assim, o editor veio para complementar o professor, né? Já como professor, eu comecei muito jovem. Hoje eu tenho 21 anos de professor. Já dei aula na UESP como professor temporário, no CEUT, dou aula na Camilo Filho até hoje, na AESP ainda hoje. De vez em quando um cursinho ou outro preparatório para OAB ou para concurso, porque eu gosto dessa interação da sala de aula. É sempre muito bom. Muitas ideias que eu tenho hoje para levar para o TRT, eu as adquiri ali na sala de aula, no convívio de 21 anos com meus alunos, porque eu vi muitos deles se tornarem bons profissionais. Eu tenho um ex-aluno, juiz federal, promotor, mas eu tenho centenas advogados. Então eu encontro com eles nos corredores do fórum, todos me dizem: professor, eu quero tirar uma dúvida, eu quero saber como é que a gente faz isso, me ajude naquilo, qual é a sua visão a respeito daquilo outro. Eu digo que isso é uma espécie de painel que vai se formando na minha mente, e eu vou sempre tendo boas ideias, porque eu tenho uma quantidade de pessoas ao meu lado, de boas almas, como eu gosto de dizer em sala de aula, que estão ali para me ajudar. Para finalizar, eu queria saber o que é que nós podemos esperar de um futuro desembargador Cineas Nogueira. Primeiro, isso aí não abro mão. Mediação em segundo grau. Meu mestrado é em mediação. Eu acredito na mediação. É uma das portas de soluções do conflito. Julgador é uma pessoa que, por ofício, resolve conflitos. Então nós temos que mediar para resolver conflitos em maior escala e melhor resolução do problema. Segundo, também não abro mão disso. Segundo aspecto, o advogado que não está na capital, ele tem que ter um horário melhorzinho para ser atendido. Por exemplo, o horário da tarde. Por exemplo, meios tecnológicos. Pode ser um simples telefone celular, pode ser através de telepresencial, sem problema nenhum. E terceiro, quem vai se tornar desembargador, e eu vou me tornar desembargador, a ideia é de que, com o tempo, a pessoa pode até ser que ela esqueça das dificuldades, das angústias, enquanto ela for advogada. Então, eu tenho uma técnica para não esquecer as dores da advocacia, para que ela me cobre sempre. Primeiro, celular que todo mundo tem que saber. Segundo, eu tenho que fazer reuniões setoriais de 4 em 4 meses com os colegas advogados para dizer: e aí, como é que está a Justiça do Trabalho? Me conta aqui que experiência você tem de bacana para eu levar para outra vara do trabalho. Que experiência que não foi tão boa que a gente possa melhorar. Então essas são 3 temas, são 3 temáticas, os pilares da minha campanha que eu vou levar lá para o TRT. Meu amigo Cineas, agradeço pela disponibilidade de estar conosco no programa, tá bom? E desejo a você uma ótima reta final aí. Eu agradeço a todos e quero lhe dizer, Davi, que você é um visionário. Você é uma pessoa que está colocando aqui em evidência não só temas importantes para o judiciário trabalhista ou o judiciário piauiense. O judiciário nacional precisa de pessoas como você. Obrigado. Valeu.